Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, a nossa associação de dirigentes cristãos de empresa. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, presidente dessa gestão. Hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estudo Maria Helena Rocheles. Muito bem-vinda, Maria Helena. Muito obrigada, um bom dia para você, um bom dia para a sua equipe que atendeu a gente tão bem, né? Depois de uma estrada Rio-Petrópolis meio complicada, chegar aqui foi um prazer. Que bom, Maria Helena. Como bem diz o nosso programa, Maria Helena, é Conexão com Valores. A gente fala das conexões sociais e pessoais que permitem que a gente dê um bom desempenho na sociedade civil e também os valores familiares que a gente traz desde a casa materna e paterna e que facilitam esse desempenho. E o convite que eu te faço é que você possa contar para o nosso público ouvinte um pouco da história da jovem Maria Helena, a sua vivência dentro de casa, o colégio que estudou, a sua opção profissional, a sua vivência familiar, essa bagagem que você traz contigo, até esse momento onde você desempenha papel importante na sociedade petropolitana, na direção de um instituto tão bacana. Tudo bem. A minha infância foi uma infância como qualquer jovem de classe média que queria casar, queria estudar e com poucas opções, era professora ou filósofa e nada mais, ser mãe e acabou, né? E assim foi. Cresci aqui no Rio até os 17 anos, estudei no Colégio Nacional de Lourdes, ali no Maitá. Minha família é do Jardim Botânico, né? Meus avós moravam ali. E meu pai, funcionário do Banco do Brasil, sempre gostou muito de Petrópolis. Então, assim que teve uma oportunidade, foi para lá. E lá eu erradiquei, vamos dizer assim. E sem muita coisa a fazer, a não ser cuidar de casa, de marido. Eu morava com a minha sogra e meu sogro, a minha cunhada ao lado, então uma família muito junta, né? Como a família da minha mãe e do meu pai também sempre foram. E eu não tenho uma história linda, eu tenho uma história muito comum de todo mundo que de repente Deus dá a graça de ver um caminho. A minha mãe sempre foi muito assídua no Dr. Alceu. Também teve uma trajetória um pouco parecida comigo. A minha mãe desceu para o Rio, para a marcha dos cristãos, lembra? E depois se tornou uma fervorosa defensora da teologia da libertação. Então a gente sempre foi criada dentro dos princípios religiosos. E que, para mim, a descoberta tardia foi do seguimento de Jesus. Então, eu comecei a trabalhar na época do prefeito Paulo Ratti. Ele era muito amigo do meu marido e a Ana Maria Ratti criou uma secretaria de assistência social e me chamou para trabalhar com ela. Quer dizer, aí eu descobri um mundo... Um olhar social. Um olhar social e muito atabalhoada, porque com 4 filhos que nunca tinha trabalhado, você imagina o que foi. E meu marido, também funcionário do Banco do Brasil, bastante paciente, bastante calmo, resolveu abrir as portas para a mulher, né? E aí, no meio do caminho da assistência social, Ana Maria foi candidata a deputada constituinte e eu tinha uma amiga antropóloga, Cláudia Menezes, que assumiu a direção do Museu do Índio e me chamou para assessorar ela. E aí, outra descoberta da preocupação com a questão indígena. E aí eu estava muito cansada de subir, descer. E Dr. Alceu morreu, Dr. Cândido comprou a casa onde ele vivia. Dr. Cândido Mendes, uma grande figura, e que se tornou muito meu amigo. Comprou a casa e transformou no Centro Alceu Moroso Lima. E estava procurando uma pessoa para dirigir, e o Leonardo me indicou. E aí foi uma descoberta de que a gente não veio só ao mundo para fazer feliz aqueles que estão bem perto da gente, mas a gente descobriu o que é justiça, para a gente conseguir a nossa paz tão almejada. E eu gostei muito de você ter falado nas conexões, porque eu penso que hoje em dia o que falta para a gente é diálogo.
Sim, nada acontece por acaso, né? Os pares vão se aproximando e às vezes a gente, como você bem disse, nós nem imaginamos as potencialidades que nós temos, mas a sociedade civil enxerga e ela chama. E a gente, quando está apta a esse chamado e você se dedica, isso vai aflorando uma série de outros... Mas é uma coisa que eu agradeço todo dia e toda noite a Deus. Porque o campo da teologia também, eu fui fazer teologia, fui me inscrever no curso de teologia com a Maria Clara Birkman, com o Paulo Fernando da PUC, Clodovis, um monte de gente formidável, numa terça-feira de carnaval. Porque o Leonardo falou, você vai. Aí eu fui lá e fiz a minha primeira prova no dia do casamento da minha filha. Quer dizer, então tudo muito, como é que eu vou dizer, junto e misturado, como a garotada fala, mas com uma diretriz. A vivência com o padre Leonardo, com o Boff, como é positivo? Dá um testemunho pra gente. Olha, é uma figura fantástica. Teólogo, escritor, ecoteólogo, que agora ele fala muito nessa questão ecológica, uma figura amorosa, disposta a tudo. Teve há pouco tempo, não sei se você sabe, eu estava fazendo teologia, então foi um baque muito forte na época que ele teve aquele problema com o Vaticano, né? E agora ele foi lá novamente para dar um seminário. Que bom. Não sei, é uma universidade grande lá. Então o tempo é o senhor da razão, Marilena. Sabe? E ele não ficou amargo. Sim, porque às vezes as pessoas ficam amargas, ficam recalcadas e isso não leva a nada, sabe? E essa questão que você falou da conexão, a gente tem que ter e a gente tem que buscar, porque num mundo bipolar como a gente está vivendo, que você tem que escolher ou você é Flamengo ou Fluminense, tá entendendo? Você ou é isso ou é aquilo. Não existe. O que a gente é, né? O que a gente é e está aberto, sabe? Deus não... Eu não acredito que Deus diga, olha, você vai ser isso, aquilo, aquilo outro. Mas Ele te deu, né? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, sabe? E, Marilena, vamos falar um pouco aqui do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade. Quanto tempo já existe o... Desde a morte do Dr. Alceu, em 1983, mas eu peguei depois. Peguei lá 95, 96. Era uma neta dele que dirigia. E a gente quer tornar... É um homem de diálogo, né? Sim. Dr. Alceu é um homem de diálogo. Recebi aqui 2 livros bacanas da Maria Helena que permite que a gente conheça um pouco mais sobre o Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, Tristão de Ataíde. Leigo formidável, comprometidíssimo com a Igreja Católica, aberto a outros caminhos espirituais e que sabia dialogar. Agora é impressionante as cartas que a gente tem do Dr. Alceu com pessoas até que não pensavam como ele escutava e como as pessoas respeitavam, sabe? Então o arquivo dele que é considerado o mais precioso arquivo da América Latina e a gente está tentando... Nós fizemos uma coleção da correspondência, então a gente editar essas cartas. Tem uma com Dom Helder, a correspondência dele com Dom Helder, e nós vamos pegar agora a correspondência dele feminina. Sim. E essa coleção aqui, a gente pegou livros do Dr. Alceu que já foram editados e contextualizamos. Esse foi do Cícero Sandrone, do saudoso Cícero Sandrone, que contextualizou, mas tem com o Dr. Cândido, Luiz Alberto Gomes de Souza, Patrus Ananias, sabe? Então a gente quer isso. E outra coisa do Centro Alceu é que nós temos, a gente fala que a gente tem 2 pés, um no mundo acadêmico e o outro no mundo popular. Então, ao mesmo tempo que a gente faz seminários, debates na linha acadêmica, a gente também está voltando para a população mais pobre. Então, nós temos um curso de informática, nós temos um curso que a gente faz há 30 anos aqui na Baixada Fluminense sobre teologia. Nós temos... O Centro Alceu participa de conselhos, do Conselho do Patrimônio, do Conselho Ambiental, da Câmara de Deputados, de Vereadores de Petrópolis. Então a gente se mete em todas as searas. E se conectam. Exatamente. Por isso é que eu estou muito satisfeita de estar aqui no seu programa e o seu programa ter essa mística, vamos dizer assim.
de Marilena, conexão. o objetivo principal, então, do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade em Petrópolis? Primeiro, a gente fala bastante sobre a questão da democracia, dos valores humanos, dos direitos humanos, e isso partilhar, não só ficar cuidando de uma casa, mas que essa casa possa ser luz para quem quiser se aproximar. Sim. E vocês têm um Instagram, alguma... Temos Pode o Instagram, citar está aí aqui, pra nossa... está aqui, olha. Está bem pequenininho. É o Centro Alceu traço CAALL. Quem tiver curiosidade, quiser participar, colaborar. Claro, aberto. Agora, esse ano esse prêmio que a gente ganhou da Academia Petropolitana de Letras, sobre os valores da democracia, nós fizemos em 2024 e agora 2025, no primeiro semestre, fizemos também com nomes formidáveis como o Rubens Recupero, a Margarete Dalcomo, sabe? Foi algo muito bom. A Beatriz Bisso, que é uma jornalista também bem conhecida, que trata muito dessa questão da Palestina. Então foi muito, superou as nossas expectativas, sabe? E é isso que a gente quer, porque muita gente às vezes não entende que democracia não é uma ditadura disfarçada. A democracia é você poder ter o direito de você ter o seu... Eu sou católica, de você ter o seu caminho espiritual, sim, não é? É você respeitar o outro. Marilena, lá em Petrópolis hoje temos o nosso antigo pároco lá na Barra da Tijuca, Dom Joel Amado, para quem a gente manda um abraço. E o convite também, Dom Joel, quando tiver oportunidade, vem aqui na bancada do Conexão com Valores, que vai ser uma satisfação para a gente poder entrevistá-lo também. E a gente sabe dessa riqueza de saberes da sociedade petropolitana, né? Além de, pela proximidade aqui do Rio de Janeiro, muitas pessoas que pensam bem têm suas casas de veraneio por lá também. Então isso permite um ambiente muito... A população de Petrópolis é uma população muito generosa, sabe? A gente tem problemas grandes na cidade, como a questão habitacional, a questão da mobilidade urbana, sim, porque com a história da pandemia muita gente foi para Petrópolis, sim, e a questão que eu acho que do mundo inteiro, do lixo, né? Do descarte, né? Porque vou jogar lixo fora aonde? A gente só tem um planeta. E quando chove acaba dando problema exatamente por conta disso. Exatamente, né? Porque não tem um projeto habitacional para pessoas pobres. Elas sim, vão morar onde elas conseguem morar, sabe? Mas é uma cidade muito agradável, muito acolhedora. Eu gosto muito. Que bom. E o olhar ambiental é um processo que começa de dentro para fora, né? Por mais que você faça campanha educativa, faça campanha de lixo seletivo, se não houver aquela consciência do indivíduo, exatamente, você em pensar falou, na coletividade, dá problema. Tudo eu penso que, voltando à questão da conexão, você tem que fazer coletivamente. Não adianta, é responsabilidade do poder público, sim, cuidar do lixo, mas é a nossa responsabilidade, sim, descartar de uma maneira. Lá é tampinha de Coca-Cola, latinha de cerveja. Eu tenho 6 netos. Sim. Eu sempre falo que eu semeei nas minhas filhas, colhi, mas estou colhendo a plantação maior nos netos. São todos eles bastante ligados a essa questão ambiental, ligados a essa questão da religiosidade, porque você não precisa seguir Você tem que seguir o quê? O caminho do bem. O caminho, exatamente. Um caminho, e eu falo como católica, né? Seguir um caminho que eu falo seguimento de Jesus. Quer dizer, Jesus acolheu todo mundo. Você não vê... A única vez que eu vi Jesus bravo foi no templo. Porque fora disso, ele acolheu todo... E é isso que a gente tem que fazer, sabe? E esse nosso olhar maduro, né, Marilena? Ele vai abrandando tantas coisas que na juventude a gente tinha um olhar e hoje a gente tem um outro em relação a essa descomplicação da vida, né? Eu não digo nem abrandando, porque a gente guarda dentro da gente. Eu estava vendo a Adélia Prado, que foi o prêmio Alceu Amoroso Lima um ano, que ela disse que está com 90 anos e tem alma de 17. Quer dizer, então... Quem fala em conexão, quem fala em coletividade, quem fala em comunidade, eu acho que essas coisas da gente não morrem. E a gente, é isso que a gente leva e que a gente deixa.
Maria Helena, nossa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a DCE Rio, ela nesse mês de agosto comemorou 63 anos atuando aqui no Rio de Janeiro, e o nosso olhar é sempre por ações que promovam o bem comum, e a nossa base é a doutrina social da igreja, que dá esses parâmetros, porque ser empreendedor, empreender, liderar, coordenar é sempre muito difícil. E a gente tem esse balizamento para poder ter um peso sólido para saber que a gente está fazendo em prol da coletividade. E o convite que eu te faria é que você externasse ao nosso público o seu olhar em relação a esse nosso movimento da evangelização no meio do trabalho, e mesmo fazer um convite a seu networking para aqueles, quem tiver interesse. Nosso Instagram é o @ADCERio, o nosso Facebook é o ADCEBR. Todo dia a gente tem conteúdo compartilhado lá. Pois é, e eu vou você falou da doutrina social da igreja, a gente tem esse padre que é muito amigo do Centro Alceu, o padre Beoso. Ele veio há pouco tempo, foi por online, num instituto que o Dom Arani tem, Justiça e Paz, não? Sim. Ou Justiça e Fidelidade, eu não me lembro o nome, Paz e Fidelidade. Ele veio falar sobre a doutrina social, que não é uma coisa arcaica, tá entendendo? É uma coisa que a gente pode implementar todos os dias. Se ele vem às vezes ao Rio, eu vou falar com ele, combino com você, quem sabe? Vai ser. E vou trazer gente assim. Vê que o movimento da Uniapac, que é o guarda-chuva mundial, onde a nossa associação está unida, ela foi fundada há quase 100 anos pelo Papa Leão XIII, que trouxe todos esses fundamentos, e agora com a eleição do Papa Leão XIV, tudo isso volta, e quando a gente tem um olhar do que foi embasado há 100 anos atrás, a gente vê como todo o conceito é atualizado. O conceito de você ser humano, de você se preocupar não só com seu quintal, mas com os quintais do mundo, é um conceito que é universal e sempre atual, né? Isso aí. Maria Helena, foi uma satisfação enorme ter você conosco, essa simpatia, sua vitalidade. O nosso programa Conexão com Valores está sempre no ar aos sábados, às 17 horas. Grande satisfação.